pessoal, bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou fazer um videozinho um pouquinho diferente. Faz tempo que eu não faço vídeos assim só de novidades sobre a franquia Dexter, mas foi necessário porque nessa semana a gente recebeu a informação de que Dexter Original Sin foi cancelado. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vinha fazendo vídeos semanais acompanhando as notícias de Dexter Resurrection e também trazendo informações sobre Dexter Original Sin. E ali por meados de abril, notícias, saíram de que a série foi renovada em vários portais, tipo Deadline, Variety, Hollywood Reporter, enfim, todos esses grandes portais norte-americanos disseram que a série estava renovada e que em breve abriria uma sala de roteiristas para pensar no segundo ano. Eu até na época trouxe um histórico aqui com base nas falas do Clyde Phillips, que ele falou que eles tinham pensado numa segunda temporada de New Blood, então que eles iriam apresentar essa segunda temporada pro Showtime, mas daí o Michael C. Hall ligou para eles perguntando se tinha alguma forma de trazer o Dexter de volta e eles reescreveram todo esse projeto, foram apresentar pro Showtime, então, essa proposta, e o Chris McCarthy comentou que seria interessante ter uma prequel, e em 10 dias o Clyde Phillips, o Scott Reynolds e os roteiristas pensaram na história de Dexter Original Sin. Por que eu tô fazendo esse apanhado de início de vídeo? Porque tudo mudou nas últimas semanas com a fusão entre a Paramount e a Skydance. A Skydance já era uma parceira da Paramount em vários projetos do estúdio, como o Top Gun Maverick, Missão Impossível e outros títulos do gênero. E essa fusão começou a acontecer gradativamente e foi meio que atrasando com a troca de governo, teve um monte de polêmica no meio. Eu não sei se vocês têm acompanhado assim na mídia, mas uma das notícias que mais teve relevância nos últimos tempos estava interligado com o acordo entre South Park e a Paramount Plus e que tinha essa disputa no meio junto com a Skydance, porque eles tinham feito um contrato prévio, que agora com a fusão entre as duas empresas eles não queriam manter, então isso quase foi parar na justiça. No fim eles acharam um meio termo aí e tudo passou a fluir. E esse tipo de situação, quando acontece fusão entre duas grandes empresas, a gente já viu acontecer outras vezes, como no caso da Warner e da Discovery. E chegou até na situação deles simplesmente descartarem um filme que já estava pronto e gravado, que foi Batgirl, e também o filme do Coyote, que agora foi comprado por uma outra empresa e que finalmente vai chegar nos cinemas ano que vem. E pelo que foi reportado pela Variety, a ideia era que realmente o Original Sin tivesse uma segunda temporada, e a gente percebe isso acompanhando Dexter Resurrection também, porque eles têm inserido cada vez mais a história da prequel na história da série principal. Inclusive, esse último episódio traz a situação do Spencer, que é um dos principais plots de Original Sin, atrelando ao Batista e a uma resolução que a gente vai ver mais pra frente. E eu lembro que na época a gente debateu muito sobre isso, se teria uma segunda temporada, porque ela foi pensada como uma minissérie, porque era pra se passar dentro da cabeça do Dexter enquanto ele estava em coma, então agora que ele saiu do coma, como é que tu justificaria uma segunda temporada? Mas a gente sabe que isso talvez acontecesse, porque o final ficou em aberto, até o Clyde Phillips comentou que a série vai mudando conforme os episódios vão ao ar, e a boa recepção da temporada eu acho que também foi um fator muito importante para garantir essa possível segunda temporada. Mas quando a gente olha friamente, em nenhum momento nem o Showtime e nem a Paramount vieram ao público dizer Original Sin está renovado. Todas as informações foram por meio desses portais da grande mídia e esses acenos positivos que a gente foi vendo ao longo do tempo. E agora, com essa fusão que realmente aconteceu, e todas as polêmicas e cancelamentos de programas de TV e mudança e diretriz de outros programas, a própria estrutura que tinha antes desapareceu. Então, por exemplo, pelo que diz na matéria da Variety, o Chris McCarthy, que foi essa pessoa que pediu pelo projeto de Original Sin e que era o grande responsável por esse universo compartilhado de Yellowstone, já não faz mais parte da empresa. Ou seja, agora as decisões passam por outras pessoas que provavelmente olharam para uma planilha ali de produções, o que eles achavam que valia a pena manter ou não, e Original Sin acabou entrando nesses cortes. Até isso de Yellowstone é bem importante, porque esses projetos de spin-offs que acontecem em torno da série estão dando muito resultado para Paramount. É um universo que já está bem estabelecido, que traz atores muito famosos para fazer parte do elenco. Então a ideia do McCarthy, quando ele conversou com o Clyde Phillips, era criar esse universo para Dexter também, e nisso a gente poderia explorar muitos outros personagens ao longo do tempo, muitas outras histórias paralelas. Então parecia que a gente estava indo para um caminho de imensas possibilidades para a franquia que não ficasse restrito apenas a Dexter Resurrection, mas deu para perceber que agora, pegando como base o que foi reportado pela matéria da Variety, é que o foco vai ser completamente na série principal e não nesses spin-offs. E eu vi muitas pessoas comentando que talvez fosse um problema de audiência,
Por exemplo, Dexter Resurrection em 7 dias teve 4,4 milhões de visualizações no Paramount Plus e quebrou o recorde, né, como a produção mais vista do streaming. Mas a gente precisa lembrar que Dexter Original Sin tinha esse recorde antes de Dexter Resurrection, com 3,3 milhões de visualizações no mesmo período, e se tratava de um spin-off com pessoas que não eram conhecidas, só com a narração do Michael C. Hall por cima, e o restante eram atores novos que estavam, claro, revivendo papéis que a gente já conhecia, mas que não faziam parte desse universo antes. E quando eu falo assim, atores que não eram conhecidos, eu digo dentro da franquia, porque tinham grandes nomes também nessa produção, como é o caso do Christian Slater, que estava fazendo o Harry, a Sarah Michelle Gellar e o Patrick Dempsey, que também tinham papéis, tirando a Sarah, né? Mas o Patrick também tinha um papel muito importante na temporada. Mas foi uma prequel muito bem recebida, se tu for pensar que estava vindo na esteira de Dexter New Blood, toda a desconfiança em relação a esse projeto, porque Dexter New Blood foi muito mal aceito pelas pessoas, e ainda assim deu muito certo e mostrou o quanto os fãs estão realmente fechados aí com a franquia Dexter, e a gente tá vendo isso se repetir também agora com Dexter Resurrection. Eu acredito que é uma atitude que podia ser melhor pensada, porque olhando os comentários, tanto do post que eu fiz aqui, quanto no Instagram, como na própria Variety, Collider, nesses sites assim que reportaram, várias pessoas falando que ou gostaram da série, ou que iam começar a assistir agora porque estavam vendo Resurrection e estavam gostando. Então, realmente, a ideia, toda aquela estratégia, né, que eles tinham falado, nós vamos manter Dexter na Netflix até novembro, porque quando estrear em dezembro, todo mundo já vai ter assistido, e vai querer saber sobre essa nova produção, e daí depois vem Dexter Resurrection. Tinha um plano todo montado ali, e com essa mudança, com essa fusão, Dexter Original Sin acabou sendo um desses efeitos colaterais, e eu acredito que a gente vai ver outros, né, num futuro próximo, conforme essas mudanças estruturais forem acontecendo, porque é assim, né, quando entra uma pessoa que agora vai assumir, ela vai olhar esses projetos e vai fazer da maneira dela. E pra mim o mais curioso, eu dei uma pesquisada, mas eu não encontrei até agora nenhum comunicado formal do Showtime ou da Paramount falando desse cancelamento, né, falando do cancelamento dessa segunda temporada, mas os atores já publicaram nas redes sociais se despedindo dos personagens. Acho que é uma decisão realmente definitiva, assim, mas claro, vários portais, inclusive o Dexter Daily tá com uma petição aí pra tentar salvar a série, para os fãs poderem colocar lá a assinatura e falar que querem que a série permaneça no ar. Então é muito também desse engajamento popular e mostrar que realmente quer ver uma segunda temporada aí da produção. Também vi umas pessoas comentando aqui que talvez outro streaming ou outro estúdio possa salvar. Eu acho muito difícil acontecer, tá? Porque Dexter é a maior IP do Showtime. Eles sabem o poder que essa franquia tem, do que eles têm na mão. Eu não acho que vai acontecer deles simplesmente darem a produção para outro streaming de bom grado, porque vai ser um sucesso. A gente já viu que a primeira temporada foi um sucesso, a segunda também vai ser. Assim, é minha impressão. Se acontecer, que bom, porque daí a gente vai ter mais uma temporada para avaliar e tal. Eu tô bem chateada que não vai ter. Eu já tava contando com o fim de Dexter Resurrection e a gente continuar fazendo cobertura de notícias para logo ter Dexter Original Sin no final do ano, naquele mesmo calendário que a gente teve do ano passado pra cá. E é muito triste pensar que não vai ter, né? Porque ficou um final em aberto, já que devido à boa repercussão, eles deixaram aquele final com o Brian em aberto pra gente ver mais coisas na próxima temporada. Não teve um fechamento do Dexter acordando, por exemplo, que era o que faria sentido com o início da série, exatamente pensando nesse segundo ano que não vai acontecer. Então, acaba sendo muito triste e também coloca uma grande dúvida em cima do spin-off do Trinity. Porque o Clyde Phillips já tinha falado que tinha apresentado para Paramount que estava aguardando um retorno, né, um sinal verde para começar a gravar. O John Lithgow disse que estava disponível para fazer exatamente como Michael C. Hall fez, de narrar a temporada como um todo, e esse retorno nunca veio, e eu acho que agora a gente vai ter que esquecer desse projeto, porque eu não vejo como ele acontecer. Já tava difícil com o fato do John Lithgow ter entrado pra série de Harry Potter e que vai tomar dele pelo menos uns 8 ou 9 anos de carreira. Então imagina ainda ter um spin-off aí nesse meio do caminho, já ia ser complicado. E com essa nova estruturação eu não vejo como isso se mantém, infelizmente. E uma coisa que me deixa bastante na dúvida é que a gente já tá vendo em Resurrection eles substituírem cenas da série clássica para acrescentar cenas de Original Sin.
e o quanto mais pra frente desses próximos episódios pode ter inserção de situações ou explicações com base em Original Sin, alguma coisa talvez vinculada ao Brian que a gente não viu ainda, mas que o ator tinha dito que tinha gravado algumas cenas para a série. Então será que isso vai permanecer? Será que isso vai cair? O quanto esse cancelamento pode ter impacto no que a gente vai ver nos próximos episódios até o fim da temporada. Mas fico pensando se não vai ser, por exemplo, a gente tá vendo em Dexter Resurrection agora uma quantidade muito grande de atores convidados, e essa tem sido uma tendência em outras séries também. A gente vê Only Murders in the Building trazendo um monte de ator oscarizado para fazer participação por temporada. The Studio agora, que foi indicado a vários Emmys, tem também um elenco gigantesco de estrelas. Eu fico pensando também se o investimento em Dexter Resurrection não vai ser nesse sentido, em que a cada temporada a gente possa ver uma mudança de elenco com nomes muito grandes para trazer um investimento maior para a franquia, sabendo que ela dá tanto retorno assim. Talvez possa ser um caminho, e por isso se optou por não seguir com uma série paralela. Acho que tinha potencial para ter um universo maior e expandir essas histórias. E é triste, eu não gosto de estar tendo que fazer esse vídeo, mas eu achei que era importante trazer essas informações com base nas notícias que saíram e a gente ir acompanhando. Vai que daqui a pouco eles mudam de ideia de novo, né? O negócio é torcer. Contem aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo, o que vocês esperam aí para os próximos passos da franquia. E se vocês vão sentir saudade de Original Sin, procurem também as petições, caso vocês queiram apoiar, porque eu acho que nesse momento o apoio dos fãs pode também fazer alguma diferença nesse sentido. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Lembrando que na próxima semana temos vídeo de Dexter Resurrection e também a nossa live. Então já ativa a notificação aqui no sininho, faz todos aqueles esquemas para não perder nenhum aviso. Por hoje é isso, até a próxima e valeu!